Opa, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre o padrão de nomenclatura nas campanhas do seu lançamento. Isso é muito importante, por quê? Principalmente por dois motivos. Primeiro, para você ter uma organização e segundo, para que você consiga gerar relatórios de forma simples e objetiva. E é exatamente disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Então vamos lá. Uma coisa que já tem que ficar muito claro para você é o seguinte: você só vai conseguir elevar o nível do seu tráfego no momento que você tiver clareza dos seus números. Isso, assim, é algo crucial, é algo que virou o jogo para mim. Então, para que você tenha clareza, você precisa ter organização primeiro e depois ter esses dados, ter esses relatórios, tanto para você, seja você um lançador ou o gestor de tráfego do lançamento, ou caso você também seja o expert e queira ter mais clareza para que você possa cobrar ali do seu lançador, do seu gestor de tráfego. Então isso é muito importante. Hoje, os nossos clientes aqui, eles têm total clareza do tráfego, porque eles têm relatórios para poder analisar. Esses relatórios são gerados diariamente, a gente está no lançamento, ele sabe quanto que investiu, qual está o custo por lead, remarketing, tudo isso. Então essa clareza passa segurança para os nossos clientes e, para mim, traz assim, a visão de onde que eu preciso melhorar, o que eu preciso avançar. Então isso é fundamental. Mas para que isso aconteça e você tenha esses dados de forma simples, que não seja algo muito trabalhoso, seja se você faz de forma manual, tá? Então se você gera os relatórios de forma manual, ou se você faz isso de forma automática, se você usa uma ferramenta para fazer isso, já vou te mostrar uma ferramenta que eu utilizo aqui para gerar esse relatório de forma automática, mas independente de qual seja o seu caso, você vai precisar de organização. E para que você encontre essas informações, você precisa ter um padrão, tá? Para que você crie um filtro ali de forma simples e as coisas aconteçam. Então, não quero me alongar aqui porque eu quero ir direto para a parte prática. Eu quero te mostrar como que isso é na prática, na realidade. E o que eu quero te mostrar é o seguinte: a forma que eu faço, não necessariamente você precisa copiar e fazer exatamente. Mas se você entender a lógica por trás, você vai conseguir criar o seu padrão de nomenclatura, seu próprio, e você vai conseguir criar os seus filtros, os seus relatórios, definir isso como um processo interno aí na sua empresa, seja se você faz o tráfego sozinho ou tem alguém que trabalha com você, fica um padrão para todos. E como eu sempre explico isso aqui nos meus vídeos, sempre recomendo isso para as pessoas que estão na minha mentoria, eu resolvi gravar esta aula aqui para explicar exatamente como eu faço e o porquê e como que isso funciona na hora de gerar os relatórios, tá? Então vamos lá para a tela do computador e eu vou te mostrar tudo isso. Estamos aqui na tela do computador e eu quero compartilhar com você a estrutura base do meu padrão de nomenclatura. Já já as peças vão encaixar, você vai entender por que é essa estrutura base e aí eu vou ajustando conforme a minha necessidade. 3 informações que você precisa ter no seu padrão de nomenclatura para que você consiga gerar os relatórios depois. Você precisa do nome do produto lá na sua campanha para você criar um filtro depois de todas as campanhas que você fez para aquele produto. O nome do lançamento, tá? Já vou te explicar como que você vai colocar isso. Eu coloco isso em siglas para saber se é a primeira edição, a segunda. Quando eu falo do lançamento, eu estou falando do seu conteúdo de pré-lançamento, tá? Seja a sua semana, o workshop, a jornada, o que for, lançamento ao vivo, gravado, você tem um nome para esse lançamento e se é a primeira edição, segunda edição, você vai conseguir colocar também no nome da sua campanha e gerar um filtro depois, um relatório de forma muito simples. E a terceira informação que você precisa ter na estrutura de nomenclatura é qual é a etapa do seu lançamento que você está executando aquela campanha. Como que a gente divide essas etapas aqui na nossa gestão do nosso tráfego, tá? Eu vou até pedir para o Daniel, que é nosso editor, colocar aqui na tela. Primeiro, distribuição, é quando a gente está distribuindo o conteúdo, tá? Segundo, é a parte de convite. Então, quando eu começo a convidar as pessoas para o evento, é a parte da captação, correto? Terceiro, antecipação, quando eu começo a lembrar as pessoas que o evento está chegando. Então, faltam 10 dias, faltam 7 dias, aquela campanha de alcance, onde eu lembro as pessoas, né, gera esse desejo, essa antecipação de que o evento está chegando. Quarto, a parte do evento em si. Então, durante o evento, eu rodo campanhas de replay, né? Lembrando a pessoa para assistir que a aula está disponível. Se for um lançamento ao vivo, às vezes temos campanha, lembrando que o expert está ao vivo naquele momento. Então, essa é a quarta etapa. A quinta etapa é a parte da oferta, ou seja, quando a gente abre o carrinho e a comunicação, inscrições abertas e trabalhando ali os dias de carrinho aberto. E depois temos também a parte do downsell, quando a gente tem um downsell para fazer, a gente roda uma outra campanha para isso. Então, a gente separa nessas etapas
para a gente conseguir trabalhar todas as fases do lançamento. Então essa parte aqui da etapa, né, no meu padrão de nomenclatura, eu vou colocar se é distribuição, convite, antecipação. Já vou te mostrar o exemplo disso. Essa é a estrutura base para que você consiga utilizar bem o padrão de nomenclatura. Deixa eu ir para os exemplos agora, que vai ficar mais claro para você. Tem aqui esse primeiro, esse CMTL aqui nesse caso, é o nome do meu produto. Eu gosto de utilizar siglas, porque se eu fosse colocar o nome do produto inteiro aqui, ia ficar muito grande o nome da campanha. Então, CMTL é o quê? Challenger, mentoria de tráfego para o lançamento. É a minha mentoria. Então, quando eu vou criar uma campanha para distribuir o conteúdo, preparando a audiência para o meu lançamento, eu coloco CMTL, que é meu produto, Challenger, mentoria de tráfego para lançamento, um pipe, né, que é o separador, depois vem STL1, que é a semana do tráfego para o lançamento, primeira edição. Quando eu fizer a segunda edição dessa semana, vai ser STL2, semana do tráfego para o lançamento, segunda edição, certo? Coloco um outro pipe para dividir ali distribuição, ou seja, qual é a etapa dessa campanha? É uma campanha de distribuição de conteúdo, tá? Estou na etapa 1, que é a etapa de distribuir aquele conteúdo, fechado? Então isso facilita muito. Então esse é o padrão que eu utilizo quando eu estou na etapa de distribuição. E quando eu vou para a etapa de convite, o que é que muda? Muda somente a última parte ali. Continua CMTL, porque é o mesmo produto, continua STL1, porque é o mesmo lançamento, mas eu estou numa nova etapa, a etapa de convite. Então eu mudo ali a etapa final, convite. Quando eu vou criar um relatório só de convite, isso facilita muito. Deixa eu te mostrar um exemplo. Vou fechar aqui, ó. Eu vou abrir aqui o meu gerenciador de anúncios. Vou colocar aqui ó, as siglas de um lançamento que eu fiz. Vou colocar aqui ICF1. Então, quando eu faço isso, eu já filtro aqui somente as campanhas desse lançamento. Olha, aqui ó, ICF1, que é o nome do evento. E vou colocar convite, ó. Pronto, ele filtrou para mim somente as campanhas de convite desse lançamento. Isso é muito legal, tá? Porque aí eu consigo num filtro simples, eu coloquei 2 palavras aqui, já gerou aqui um filtro só dessas campanhas. De forma muito rápida eu consigo ter essa informação. Você fala, nossa, eu preciso saber quanto que eu investi em convite no lançamento anterior. Você vem aqui, independente de quando você criou essas campanhas, pode ter sido há 1 mês ou há 2 anos, você consegue criar um relatório de forma muito simples. E aqui, ó, quando eu abro a parte de relatórios do Facebook Ads, eu não sei se você já utilizou essa ferramenta alguma vez, eu consigo fazer exatamente isso. Aqui eu tenho ICF1, convite, né? Então eu crio um filtro aqui, ó, teve veiculação, eu coloco o período que eu fiz aquele lançamento, o nome da campanha contém ICF, que são as siglas desse lançamento aqui, e o nome da campanha também contém convite. Então, com esses 2 parâmetros aqui, eu consigo gerar um relatório aqui ó, por dia, quanto que eu investi e o valor total. Eu consigo exportar ele aqui, colocar numa planilha do Google Docs, gerar uma dashboard simples e passar para o meu cliente. Tá? Muito simples mesmo, isso facilita demais a sua vida. Mas eu só consegui fazer isso porque eu tenho um padrão de nomenclatura, tá? Então, só para isso ficar bem fixado na sua mente. Outro motivo, deixa eu abrir aqui uma planilha que eu envio para o meu cliente. E aí o que acontece? Eu estou utilizando uma ferramenta que chama Adveronics, certo? Essa ferramenta gera relatórios automáticos. Então eu consigo aqui programar para ela gerar relatórios diários ou até relatórios a cada hora. Mas para que eu consiga fazer de forma eficiente, eu separo as campanhas por etapa. Então o que acontece? Quando eu vou criar esse relatório aqui, e você vai observar que esta aba aqui está GA, que é Google Ads, tá? Underline convite, né? Aqui na aba aqui embaixo. Nesta aba aqui, estou gerando relatório somente do Google Ads das minhas campanhas de convite. Aqui no Google Ads, eu também posso fazer o filtro igual eu faço lá no Facebook Ads. É o mesmo padrão de nomenclatura. Como que eu faço isso? Se eu colocar aqui adicionar filtro e colocar aqui ó, nome da campanha, certo? Contém, eu vou colocar aqui ó, EFM2, que foi um outro lançamento que eu fiz, e vou dar um Enter. Ele filtrou para mim somente as campanhas que eu fiz para este lançamento. Então, quando eu vou gerar um relatório, só eu colocar as siglas e as etapas do lançamento que eu quero, que ele vai filtrar para mim. Então, voltando aqui na nossa planilha, tá, do Excel, você vai ver que o meu relatório aqui, ó, eu tenho salvo aqui em Reports, o relatório que gera automático, que para mim é esse aqui, ó, GA Convite. Eu vou colocar para editar
Só para você ver que até mesmo nos relatórios automáticos eu uso os filtros, né, para que ele consiga puxar exatamente os dados que eu preciso. Então eu tenho aqui a campanha, todos os detalhes, e aí eu coloquei aqui nos filtros, tá? Porque essa ferramenta ela vai puxar todos os dados da minha conta de anúncios. Mas eu quero que ele traga aqui para essa aba somente as campanhas da fase de convite. Então eu criei um filtro, campanhas que contém convite. Então ele vai puxar somente o de convite. Aqui está um relatório que ele já exportou para mim. Você vê que todas as campanhas que estão aqui são campanhas de convites. Facilitou muito a minha vida, já consigo ter de cara aqui quanto que eu investi na captação lá no Google Ads. Então, agora que ficou muito claro para você a usabilidade disso, vamos voltar lá para que eu te explique como que eu utilizo nas outras etapas, né? Etapa de antecipação, etapa do evento, e você poder entender mais a fundo. Fechado? Então vamos lá. Então voltando aqui para nossa explicação, já falei sobre distribuição, convite, e a outra etapa que eu comentei com você lá no início é a etapa de antecipação. Quando eu começo a lembrar as pessoas que está chegando, faltam 10 dias, 5 dias. Então, o meu padrão de nomenclatura para as campanhas de antecipação é a sigla do produto, a sigla do lançamento e a etapa ali que é a antecipação. Fechado? Mais à frente eu tenho a parte do evento. A mesma coisa, vai ver evento, oferta, tem o mesmo padrão, só muda ali que é a fase, né, de uma campanha para outra. Então eu tenho aqui meu padrão de cada fase que eu estou do meu lançamento. Eu consigo gerar os relatórios igual eu te mostrei, seja um relatório manual ou um relatório automático. Beleza, agora que eu já te expliquei a estrutura base, né, agora a gente vai entrar em alguns pontos específicos. Que é o seguinte, vamos supor, tá, que você está numa campanha de distribuição de conteúdo e aí você tem campanhas diferentes, uma para distribuir para público morno e uma outra campanha para distribuir para público frio. Tá? Eu gosto de utilizar essa estrutura, em alguns casos é a que eu utilizo e eu sei exatamente quanto eu estou investindo para cada um dos públicos, o quanto eu quero impactar de público morno e o quanto eu quero impactar de público frio. E como vão ser campanhas diferentes, elas não podem ter o mesmo nome. Como que eu organizo essa diferença entre uma campanha de distribuição de público morno e público frio? É o que eu vou te mostrar agora. Aqui na tela do computador eu coloquei exatamente. Então, a estrutura base é a mesma, a sigla do produto, a sigla do lançamento, a etapa ali, que neste caso é a distribuição, e aí eu coloco mais um pipe, né, um divisor ali, e coloco o morno para a campanha de público morno, e na campanha de público frio eu coloco o pipe frio. Então assim, eu consigo de forma muito simples criar um filtro, saber quanto que eu investi em público morno, e aí eu posso, por exemplo, quero saber exatamente quanto que eu já investi em distribuição de conteúdo para público morno, não só nesse lançamento, mas também nos lançamentos anteriores. Você consegue criar um filtro de todas as campanhas de distribuição para público morno. Então isso facilita demais a análise das suas métricas. Uma outra situação que pode acontecer com você, que acontece aqui comigo, é quando eu quero dividir os posicionamentos em campanhas diferentes. O que é isso? Eu quero criar uma campanha de convite, tá? De captação, que vai rodar só no feed. E eu quero também criar uma campanha que vai rodar só nos stories. Então, são campanhas de convite do mesmo lançamento, do mesmo produto, mas que vai rodar em posicionamentos diferentes. Eu gosto também de deixar isso lá no meu padrão de nomenclatura. E aqui está um exemplo aqui na tela para eu te mostrar. Então, nós temos aqui a sigla do produto, a sigla do lançamento, a etapa que nesse caso aqui é de convite, e o posicionamento. Então eu coloquei o pipe e coloquei feed, e na outra eu coloquei pipe e coloquei stories. Então eu consigo de forma visual, tá, ter essa organização da campanha que está rodando no feed e nos stories, manter um padrão de nomenclatura e também ter as métricas de forma muito simples quando eu for mensurar. Fechado? Então, esse é um outro exemplo que você tem aquela estrutura base, são as 3 informações que a gente conversou lá no início, e você vai incluindo à frente as informações pontuais daquela campanha, caso você tenha ali um ajuste, né, de campanhas diferentes para a mesma etapa, mas cada uma tenha um objetivo diferente. Então, você tem as campanhas de convite, mas é uma para feed e outra para story. Você consegue separar essas campanhas, dar um nome diferente para cada uma delas, mas mantendo o mesmo padrão de nomenclatura. Vamos agora para uma outra situação. Estou passando por todas as etapas do lançamento, te mostrando coisas pontuais para que você entenda onde você pode ajustar. Porque se eu te mostrar só a estrutura base, quando você chegasse nesse ponto, separar público frio de público morno, campanha de feed, de stories, você ia ficar perdido. Então eu estou entrando em detalhes com você. Outra situação é, beleza, estou rodando a minha campanha do evento.
tá rodando lançamento, abri um CPL1, eu quero rodar aqui para as pessoas assistirem a aula e como que eu faço, né, para ter um padrão de nomenclatura na minha fase de evento para a aula 1. Geralmente eu crio uma campanha para cada aula. Tá? É a forma que hoje eu gerencio. Pode ser o seu caso, pode ser que seja diferente. No meu caso, o que eu faço? Eu tenho aqui o meu padrão de nomenclatura, como a gente vem falando, e além das informações básicas, né? Sigla do produto, do lançamento e a etapa, que neste caso aqui é evento, porque é quando o evento está acontecendo, é a semana, é a jornada, é o workshop. E além disso, tem a informação ali na frente de eu tenho ali a campanha para aula 1, para aula 2, e eu consigo ter isso de forma muito organizada, tá? Então é assim que eu faço. Então eu coloco ali no separador e coloco a aula 1, a aula 2, a aula 3, aula 4. Eu consigo organizar isso aqui, ter a clareza de aquela campanha está rodando para qual aula, tá? Definir o orçamento específico para ela. Geralmente eu coloco uma verba maior na aula 1, então por isso eu gosto de separar em campanhas diferentes. Esse aqui é um exemplo de como você pode usar o padrão de nomenclatura, a base, e adicionar informações ali na parte do evento, a parte onde você está distribuindo o seu conteúdo de pré-lançamento. E aqui a última etapa que eu quero falar com você é a etapa da oferta. Tá? Então a gente falou de várias etapas. Eu estou tratando aqui, explicando para você as 5 etapas básicas, que isso todo mundo tem que fazer, que é distribuir o conteúdo, convidar as pessoas para o seu lançamento, fazer a antecipação, fazer as campanhas do evento, né, distribuindo as CPLs, e também a parte da oferta, é quando você abre o carrinho. No meu caso aqui, existem mais etapas, te falei lá no início do downsell, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque algumas pessoas não fazem downsell. Então eu vou trabalhar os 5 pilares principais, tá bom? Na parte da oferta, quando eu abro o carrinho, eu também faço uma divisão. Eu gosto de pensar sempre quando abre e quando está fechando, que são dinâmicas totalmente diferentes. Quando você abre o carrinho, a comunicação, inscrições abertas, bônus somente hoje, ou desconto no primeiro dia, somente para quem comprar nas primeiras 24 horas, somente para quem comprar às 5 da manhã. Existe uma comunicação específica na abertura do carrinho. E na parte de fechamento do carrinho, ali as últimas 48 horas, já é uma outra comunicação. É uma comunicação de escassez, ó, faltam 48 horas, está encerrando, vai fechar. Então é uma outra comunicação. Então, olhando de forma macro, eu divido em 2 etapas, tá? A abertura de carrinho e o fechamento de carrinho. Geralmente na abertura eu vou colocar um valor maior, porque as pessoas que estão mais propensas a comprar, elas compram logo ali no primeiro dia, e no penúltimo e último dia são mais aqueles retardatários ali que estavam tentando conseguir um cartão, ou isso ou aquilo, ou pensando ainda como objeção. Durante esse período entre abertura e fechamento, a gente vai trabalhar as objeções ali também, além do vídeo de vendas, né, que é muito importante quebrar as objeções lá. Mas o que acontece? A maior quantidade de vendas normalmente acontece na abertura. Então, eu coloco a maior verba na abertura. Nesse caso, eu separo pelo menos em 2 campanhas, tá? Que é essas campanhas que eu estou te mostrando aqui agora. Que é a campanha de abertura e a campanha de fechamento. Para eu ter de forma muito clara na minha organização, eu coloco lá a minha estrutura de nomenclatura, o meu padrão, as 3 informações. Coloco um pipe e coloco abertura. Então eu sei que para aquele produto, aquele lançamento, na fase da oferta, eu tenho essa campanha de abertura. Então eu seto ali uma verba, o valor diário, quanto eu quero gastar na abertura, quantos dias ela vai rodar. Geralmente essa campanha de abertura eu trabalho de 2 a 3 dias, depende de quanto tempo o carrinho vai ficar aberto e como que está a pegada daquele lançamento, tá? Então eu tenho aqui minha primeira campanha de oferta, que eu coloquei a sigla do produto, sigla do lançamento, a etapa, que nesse caso aqui é a oferta, eu abri o carrinho, eu estou oferecendo o meu produto, e na última parte ali do meu padrão de nomenclatura eu coloco uma campanha de abertura. Então é oferta, mas eu estou na subetapa, né, na subfase de abertura. E depois eu tenho ali o mesmo padrão, só que para fechamento. Geralmente essa campanha de fechamento ela vai rodar ali nas últimas 48 horas, que eu começo a fazer a escassez de que está próximo de fechar. Tá? Então eu passei aqui pelas 5 etapas para você poder entender exatamente como que eu trabalho cada uma delas. Mas calma que ainda não terminou, tá? Eu quero te explicar para a gente poder fechar o padrão de nomenclatura para os conjuntos de anúncio, tá? Que eu te expliquei aqui das campanhas, certo? Tudo que eu te expliquei aqui é referente a campanhas. Agora eu vou te explicar referente aos conjuntos de anúncio, que o mesmo se aplica para os grupos de anúncio lá do Google Ads, e também vou te falar sobre os anúncios, tá? De forma mais rápida, você já entendeu a dinâmica, a gente consegue ser mais rápido aqui agora. Então vamos lá. Partindo para os conjuntos de anúncio, quais são as informações que eu procuro ter de forma muito clara?
tá? E aqui vai muito mais para otimização, para eu entender os públicos, qual é a hierarquia que eu estou trabalhando, como está funcionando, do que necessariamente para os relatórios. Porque os relatórios eu sempre penso muito mais a nível de campanha. Mas esse padrão aqui também te ajuda a ter mais clareza nos seus relatórios. Porém, o principal objetivo dele é realmente te ajudar na otimização. Para quando você bater o olho lá nos seus conjuntos, você saiba o que você pode ajustar para melhorar o resultado. Então, aqui, vamos lá para a tela do computador. Então, o que eu faço? Aqui eu peguei o exemplo de um primeiro conjunto. Coloco 01 Pipe visitantes LP, ou seja, os visitantes da minha landing page. Pessoas que visitaram a minha página de captura, mas não se inscreveram. Por que eu coloco 01? Para definir a minha hierarquia. Então, como que funciona? Eu sempre penso no formato de uma pirâmide, tá? Que eu começo do público menor, que é o meu 01, até o meu público maior. Eu vou fazendo a exclusão entre eles. E aí, o que acontece? Então, eu coloquei aqui 01, que é o meu público mais qualificado para essa campanha. Quem visitou a minha landing page e não se cadastrou. Então, eu coloco ele ali em primeiro. Depois vem o 02, por exemplo. Aqui são só exemplos, tá? Público 02, envolvimento Instagram 90 dias. Eu procuro trabalhar o público morno primeiro, para depois ir para o público frio. E você percebeu que eu tenho ali o 01, 02, que é a minha hierarquia, tenho o pipe, que é a divisão ali que eu faço, e o nome do meu conjunto de anúncio é o nome do público que eu estou usando naquele conjunto. E um padrão que eu utilizo, que eu recomendo você utilizar também, é utilizar um público por conjunto, tá? Porque aí você não fica perdido. Se você colocar muitos interesses ou muitos públicos dentro do mesmo conjunto, você não vai saber exatamente qual está performando melhor. Então, como que eu organizo, eu aconselho você a organizar também. Tem ali a hierarquia, tem o nome do conjunto, que é o nome também do público que você está trabalhando dentro daquele conjunto. Eu tenho um vídeo aqui onde eu explico mais sobre a hierarquia de públicos, vou até pedir para colocarem aqui na descrição, tá? Para você poder conferir, para não entrar muito aqui nesse mérito. Mas continuando aqui, eu vou tendo 03, 04, de acordo com a minha hierarquia, eu vou colocando ali, tá? Pode ser que eu tenha conjuntos na mesma hierarquia, isso aí é uma outra coisa que eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas em resumo, meu padrão de nomenclatura para os meus conjuntos de anúncio ou os meus grupos de anúncio lá no Google Ads é a hierarquia, pode ser 01, 02, de acordo com aquilo que tiver definido, o pipe e o nome do conjunto, que faz referência ao nome do público segmentado dentro daquele conjunto. Beleza? Então, esse é o padrão que eu utilizo. Continuando aqui, a gente vai agora para o padrão de nomenclatura dos anúncios. Isso também te ajuda muito para você conseguir bater o olho e ver qual anúncio está performando melhor e por quê, tá? Qual é o assunto daquele anúncio, qual é a abordagem daquele anúncio. Como que eu faço isso? Deixa eu te mostrar aqui na tela. O que eu tenho? Eu tenho os anúncios em vídeo, certo? E os anúncios em imagem. Então, vou te mostrar aqui o exemplo do anúncio em vídeo. Eu coloco VD, que faz referência, é uma sigla, né, que faz referência a vídeo, e um número. Então, para eu definir uma sequência ali. Então, eu tenho o meu vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, e esse mesmo nome eu coloco lá no arquivo e coloco aqui também dentro da minha campanha, né, no nome do anúncio. Então, eu tenho aqui o vídeo 1, e para eu definir uma ordem, tá? Para ter uma organização, o pipe, né, para poder separar, e na sequência eu coloco ali uma forma de descrever aquele anúncio, que pode ser headline do seu vídeo, uma forma simples que você possa bater o olho e entender por que aquele anúncio está performando ou não, tá? Saber qual é a abordagem, sem precisar abrir o anúncio, assistir o vídeo. Então aqui eu peguei como exemplo, eu tenho o meu vídeo 1, que é um vídeo onde eu falo sobre organização das campanhas. Então, essa pode ser uma das abordagens que eu utilize nos meus anúncios, chamando a pessoa para a semana do tráfego para o lançamento, onde eu explico a importância da organização das campanhas, que é o que eu estou falando aqui nesse vídeo. Então, quando eu bater o olho, se esse vídeo é o que está mais performando, se esse anúncio é o que está mais performando, e geralmente dentro dos conjuntos eu coloco tanto vídeos quanto imagem dentro do mesmo conjunto, para que eu consiga deixar o Facebook trabalhar, né, e poder entregar. Então eu vou colocar junto e eu vou separar onde é vídeo e onde é imagem. Então, coloquei aqui vídeo 1, certo? Organização das campanhas. Quando eu bater o olho, eu vou saber se esse anúncio está performando bem ou não. E aí eu vou ter os outros, o vídeo 2, o vídeo 3, e cada um vai ter o número do vídeo e o título do vídeo, a headline, o que é o contexto daquele vídeo, tá bom? Tratando de imagem, eu faço a mesma lógica. Eu coloco aqui IMG1, que faz referência à imagem 1, eu vou ter imagem 2, 3, 4, 5 e 6.
para eu ter uma organização, coloco o pipe, né, o divisor ali, essa barrinha que divide, e coloco ali um resumo sobre aquela imagem, para eu entender o que quer dizer aquela imagem, sem eu precisar abrir o anúncio e olhar lá o que é. Então eu sei que essa é uma imagem, é a minha imagem 1, e a abordagem dessa imagem, 3 métricas importantes. Então, só de eu bater o olho eu sei qual é o contexto daquela imagem e já saber por que ela está performando ou por que ela não está performando. Então, esse é o padrão que eu utilizo. Fiz aqui um overview geral com você, entrei em detalhes, desde o meu padrão de nomenclatura de campanhas, de conjuntos de anúncios, tá? Que o mesmo serve para os grupos de anúncios lá no Google Ads, e também dos meus anúncios, que também serve lá para o Google Ads. Se for um anúncio só no YouTube, você vai ter só no formato de vídeo. Você vai colocar vídeo ali 1, vídeo 2 e o título do vídeo. Se for uma campanha de discovery, rede de display, você vai ter imagens e você vai colocando ali o padrão também de nomenclatura lá no Google Ads. Quando você fizer isso, você vai perceber que você vai colocar a sua organização em um outro nível. Isso vai trazer mais clareza para você. Quando seu cliente ou o expert que trabalha com você te pedir um relatório, você vai conseguir gerar de forma muito simples e isso, assim, vai te dar uma perspectiva muito melhor, um elo ali de confiança com seu cliente também muito maior. Fechado? Eu espero que tenha te ajudado, mas antes de você ir embora, eu quero te pedir uma coisa. Deixe seu comentário aqui abaixo, eu vou ficar muito feliz em saber se esse conteúdo realmente te agregou, será algo que você estava precisando para trazer esse nível de organização e clareza para suas campanhas. Eu vou ficar muito feliz de saber. Não esquece de deixar seu comentário aqui abaixo, tá bom? Então um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!